Boa noite para vocês aí de casa. Terça-feira tá quase acabando, né? O carnaval. Mas aqui a gente tem muita notícia do mundo do esporte para você e a gente já começa com ele. Alexandre Silvestre, tá contigo. Fala, Michele. Oi, pessoal. Eba, tá começando o Gazeta Esportiva e o Palmeiras deu folguinhas de carnaval para boa parte do elenco. Porém, dois jogadores estiveram trabalhando, treinando hoje aqui na academia de futebol. Ao longo do programa eu conto para vocês. Palmeiras não desistiu de buscar mais reforços. John Arias já está na área, mas o Palmeiras quer mais. A janela de transferência desse final de ano, desse início de temporada, termina no dia 3 de março. E o Carlos Miguel tá mandando bem no gol, mais ou menos, nem tanto. Tudo isso e muito mais sobre o Verdão daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Agora eu passo a bola para o Thiago Salazar, que está do outro lado da cidade, na ZL de Sampa, para falar do todo-poderoso Timão. É contigo, Salazar. Fala, Silvestre, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva aqui no Corinthians. Todo mundo sabe que Dorival Júnior quer reforços, mas a gente traz um levantamento para mostrar a importância dos jogadores formados na base do clube para esse elenco atual. Ainda tem informações sobre a partida de quinta-feira contra o Atlético Paranaense. O gramado sintético também tem sido motivo para debate dentro da comissão técnica do Corinthians, que por outro lado vai ter novidades para decisão contra a Lusa no Campeonato Paulista. Mas agora vamos ouvir a Marina Buffon, que tem as informações do Santos. Boa noite, Marina. Olá, Salazar, boa noite para você, boa noite para todo mundo aqui ligadinho no Gazeta Esportiva. Vocês estão falando de reforços? O Santos também segue no mercado da bola, que é um zagueiro, porque deu ruim numa contratação que o Santos estava tentando ali, mas outra tá chegando. Meia tá chegando no Nacional, já já a gente vai falar sobre isso. E claro, vamos debater se essa janela de transferências do Santos tá legal ou não. A gente vai falar sobre isso e muito mais já já no Gazeta Esportiva, mas antes é óbvio, tá faltando quem? São Paulo. Zé Paz, e aí? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Serão muitos os assuntos que vamos abordar nesta terça-feira sobre o São Paulo Futebol Clube aqui no Gazeta Esportiva. A renovação de contrato do Luciano muito bem encaminhada com o Tricolor até o final de 2028. E olha só, informação importante, o São Paulo segue aí no mercado de olho no atacante de lado, de beirada, um ponta para essa temporada de 2026. A gente vai falar muito sobre esse tema no Gazeta Esportiva de hoje, mas agora eu devolvo para você aí nos nossos estúdios, Michele Gianella, para a sequência do Gazeta Esportiva. Daqui a pouco eu volto direto aqui do CCT da Barra Funda, hein? Até já! Uau, de tirar o fôlego! E claro que o Gazeta Esportiva tem muito mais. Olha só. São Paulo encaminha a renovação de meio-campista. No Palmeiras, as novidades envolvendo o interesse pelo zagueiro Nino. E mais, Corinthians se prepara para jogo atrasado do Brasileirão. Agora, no Gazeta Esportiva. Olha só quem tá comigo aqui no estúdio. O Xerifão já estava aqui ontem e repete a dobradinha hoje. Carnaval é comigo. Boa noite, Michele, Miller, tô na área. Pulando aqui na TV Gazeta. Meu tetracampeão maravilhoso, o nosso tetra Miller. Mas esse cara, mas como jogava bola. Jogador caro. E até hoje joga, gente. Vocês não sabem o que ele joga bola ainda hoje. Outro dia ele pegou uma bola no elevador aqui, tirou o menino da frente. Assim, impressionante. A bola gruda no pé do Miller até hoje. Foi bem de carnaval, Miller? Você pula carnaval? Não pulo né? carnaval, não gosto. Não gosta muito, também não gosto muito. Aproveita a folga, né, Miller? Aproveita a folga e fico mais com a família, com os filhos. Né? Beleza, e você, Garrafa? Eu tô aí na área, trabalhando, vamos pra lá, pra cá, mas não, eu aproveito a folga também. Aproveita a folga, mas sempre com os colarinhos lá, né? Os três vinhos safados sempre. Eu te conheço. Então é o seguinte, a gente vai direto agora pra Academia de Futebol falar com Alexandre Silvestre. Boa noite novamente, Silvestre. Quer dizer que você tem novidades sobre a possibilidade de contratação do Nino no Palmeiras? Será que vai dar certo isso, Silvestre? Palmeiras não desiste do Nino, zagueiro de 28 anos, foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023, está jogando no Zenit da Rússia, é titular absoluto da zaga, é capitão da equipe
do Zenit em determinadas partidas. O Zenit não quer liberar o jogador agora. O Palmeiras, dias atrás, mandou um representante para negociar diretamente com o Zenit e também colar no staff do Nino. O Palmeiras tem uma proposta muito boa, muito positiva, um plano de carreira para o Nino, mas o Zenit talvez só entregue o jogador, só aceite a negociação para a próxima janela, no meio do ano. O Palmeiras quer deixar pelo menos tudo encaminhado agora. Se der para chegar agora, melhor ainda. A janela no futebol brasileiro fecha no dia 3 de março. O tempo está correndo. Informação apurada com exclusividade hoje pelo time Gazeta Esportiva. O Nino quer voltar para o Brasil por questões familiares e principalmente por conta do filhinho caçula dele, que nasceu com síndrome de Down. Ele gostaria de voltar, é um pedido até da esposa, voltar para o Brasil, e aí a preferência seria retornar para o Rio de Janeiro, onde a família já estava mais habituada. Isso não quer dizer que ele não possa vir para São Paulo jogar pelo Palmeiras. A favor do Fluminense, essa questão de logística. O Rio de Janeiro talvez agrade mais a família nesse momento, mas a proposta do Palmeiras é pesada, é forte, é plano de carreira para o Nino. Palmeiras ainda quer um lateral direito e um volante marcador, Michele. Valeu, Silvestre. Bom, agora eu quero justamente saber do Garrafa, do Miller, sobre o Nino. O Nino tem 28 anos. Talvez aí, no caso, seria também conversar com a esposa do Nino, fazer a cabeça da esposa do Nino para ele vir para São Paulo em detrimento de ir para o Rio de Janeiro, porque é aquilo, acho que foi você que falou, né, que às vezes a opinião da mulher conta muito. Pesa muito, né? Pesa muito. Abel Ferreira também fala sobre isso, né? Palmeiras mandou representante para a Rússia, fez um plano de carreira, mas a situação não está indo. Ele já está 4 anos lá, já está cansado de Era, falar. né, Miller, um problema que era a liberação com o Zenit e agora esse aspecto pessoal de uma preferência familiar para ficar no Rio de Janeiro. São dois problemas. O que eu tiro dessa história? Primeiro, que o Nino seria um belíssimo reforço para o Palmeiras. Mostrou toda a sua qualidade recentemente pelo Fluminense, é um jogador de altíssimo nível. Ele vem não para uma zaga ruim, acho que isso é importante, ele vem para uma zaga boa. O Palmeiras hoje tem o Gomes, né? Tem o Fux, Murilo. Né? Tem Murilo, tem o Benedetti, que ainda está buscando o seu espaço. Mas é um jogador que chegaria com certeza para assumir a condição de titular. Não é talvez assim a maior necessidade do Palmeiras, mas o Palmeiras insiste na contratação porque ela é muito boa. Agora, nesse aspecto do Nino, a família tem a preferência pelo Rio de Janeiro. A presidente do Palmeiras, ela é esperta, ela é rata, no bom sentido. Ela, quando ela entra no circuito, e de mulher para mulher, acho que a situação poderia mudar, mas ainda tem o impeditivo do Zenit. Mas seria uma belíssima contratação, ou chegando agora, ou mesmo que chegue na janela de metade de ano. Eu acho que seria uma contratação espetacular para o Palmeiras. O que você acha, Miller? Olha, Michele, Rafa, todo o futebol precisa de peça de reposição. E o Palmeiras não é diferente, até porque o Gomes já está na idade avançada, não tem mais a força de antes. Então o Abel precisa renovar a sua zaga. Nino, como disse a Michele, de 28 anos, ele é novo, ele ainda tem muita bola pela frente, é um bom zagueiro. Por isso que o Palmeiras ofereceu esse plano de carreira, né? Eu acho que ele vai aceitar, até porque o Fluminense não tem dinheiro que tem o Palmeiras. Tanto é que o contrato que o Palmeiras ofereceu para ele é o dobro do que o Fluminense ofereceu. Então acho que por conta disso, desse plano de carreira, o time está pronto, ele vai aceitar a proposta da Leila Pereira e vai acertar também na sua decisão, porque o Palmeiras junto com o Flamengo, nós sabemos que são os melhores times aí, grupos, elencos da Sul-América, e o Palmeiras estará contratando um grande zagueiro que futuramente vai substituir o Gomes, porque esse ano o Gomes já não é o Gomes de antigamente. Você lembra que no começo do ano passado o Gomes estava falhando bastante? Sim. Não estava tendo uma atuação boa. São oscilações naturais, né? O Miller está coberto de razão nesse aspecto de você ir renovando, é uma ideia do Palmeiras, mas o que chama a atenção, a cada movimentação de mercado do Palmeiras, assim como foi o Arias, daqui a pouco a gente vai falar do Arias, a possibilidade da contratação do Nino, é que o Palmeiras, no meu entendimento, de modo acertado, ele entendeu as críticas feitas o ano passado,
todo mundo falando, o Palmeiras gastou errado, gastou uma bala, o Palmeiras investiu, mas não conseguiu trazer jogadores que resolvessem. E agora o Palmeiras muda o perfil da contratação. Então traz o Arias pagando uma bala, se vale ou não, é uma outra questão. O Palmeiras gasta uma grana alta, mas traz um jogador que chega para ser titular. Vai ao mercado na tentativa não de buscar uma aposta. O Nino não é uma aposta, Miller. Não, é uma certeza. Né? É o Nino um cara que vai chegar. Lá. É o Nino um cara que vai chegar e vai vestir a camisa. Titular. E outra coisa que o Miller disse, que me parece muito importante também a gente confirmar, é que talvez nessa pendência de até por uma preferência, né, familiar de ir ao Rio de Janeiro, muito mais pelo lado até da esposa, pelo que veio de informação, a presidente do Palmeiras pode entrar, mudar esse cenário, mas no campo técnico, o Nino, que obviamente está numa fase aí muito boa de conquistar títulos, ele sabe que a chance de conquistar títulos aonde com todo o respeito que merece o Fluminense. No Palmeiras. É muito maior no Palmeiras. Então, como projeto esportivo, o Palmeiras sai na frente nessa possibilidade, até pelo aspecto financeiro que o tricolor carioca não conseguiu segurar o Arias, não vai conseguir segurar o Nino também, né? Ô, Miller, com certeza, Michel. Faz muita diferença, porque o Gustavo Gomes tem 32 anos, vai fazer 33. O Nino tem 28 anos. Essa diferença de 4 anos, a gente ressente muito dentro de campo? Muda por conta dos 30, né? Até 29, 30, o jogador tem uma força física, tá na plenitude da sua força física, né? De 30 para frente, a força física já vem se diminuindo, já não tem mais aquela força. Pode ver, o Gomes hoje joga mais por conta da sua experiência. É o atalho, Miller. Exatamente. Vai no atalho. Por conta da sua força que ele não tem mais. A explosão. E outra, é claro, e o Murilo também contribuiu bastante para ajudar o Gomes. Então eles fazem uma dupla muito perfeita no Palmeiras. Vindo o Nino... Quem sai? Futuramente, não de início, futuramente sai o Gomes e fica Murilo e Nino. Claro que o Gomes ainda esse ano, ele será titular. Mas como a temporada nós sabemos que é desgastante, ele pode muitos jogos, ele vai jogar, com certeza. O Miller, eu não tiraria, e assim, o futebol, ele, como você usa muito essa palavra, né? O futebol é dinâmico, né? O Fux, quando ele chega para o Palmeiras ainda por empréstimo, o Abel começa a colocar ele de volante, começa a colocar ele no meio campo e tal, e na zaga, puxa para zagueiro e tal, e ele vai entregando, o Palmeiras vai lá, contrata o jogador e excepcionalmente fazia uma partida brilhante na decisão da Copa Libertadores, o Fux como titular, mas em um determinado lance ele acabou falhando e aí ficou um pouquinho escanteado, mas é um jogador novo ainda. Então eu entendo que Murilo, Gomes e o próprio Fux, além do Benedetti, que está buscando o seu espaço, o Fux não pode ser peça descartada, não. O Fux é um belíssimo jogador. Ele demonstrou isso ano passado. Eu não vou pegar aquele jogo contra o Flamengo, onde o Fux acabou falhando num lance, muita gente, né, nas redes sociais acabou criticando o atleta, porque o Fux é jogador de potencial. A chegada do Nino, ao lado do Fux, Murilo, com a experiência do Gomes, que vai pelos atalhos. O Miller falou bem, é atalho. O jogador não tem a mesma volúpia, não tem a mesma força, mas ele vai jogar o quê? Com a experiência. Ele vai saber por onde vai correr. Acho que o Palmeiras ficaria com um miolo de zaga espetacular. O Fux é o seguinte, ele tem muita técnica, só que ele é lento na recuperação. Sim. O Abel sabe disso. Por isso que às vezes ele coloca, claro, foi na emergência, ele colocou o Fux de volante, colocou um terceiro zagueiro. Agora, o Fux, como ele é muito técnico, ele precisa de um zagueiro que tem mais força. E o Murilo, e o Nino e o Benedetti sobram força. Olha, o Palmeiras que teve recorde de receita em 2025, 1,7 bilhão de reais. Vamos fazer novo contato com o Alexandre Silvestre, dessa vez para falar sobre Paulinho e John Arias. Silvestre, quais as novidades do dia envolvendo esses atletas? Eu já dei o spoiler no giro inicial de repórteres aqui no Gazeta Esportiva. O elenco do Palmeiras ganhou 2 dias de folga. Folguinha de carnaval, alalaô, na segunda, na terça-feira, depois da classificação, que já estava garantida, do empate, da confirmação do jogo contra o Capivariano, que foi no final de semana passado, o Palmeiras empatando com o Guarani. Só que pelo menos 2 jogadores pela apuração do Gazeta Esportiva vieram trabalhar hoje aqui na Academia de Futebol, seguindo cronogramas diferenciados. O John Arias, que chegou outro dia, reforço de peso, apresentado na semana passada, já tinha treinado
treinado no final de semana, veio hoje para fazer uma atividade física, assim como o Paulinho. O John Arias deve ser reforço sábado contra o Capivariano, vale vaga na semifinal do Campeonato Paulista. O Abel Ferreira tem motivo para não escalar, pelo menos entre os reservas, relacionar o John Arias, que chegou do Wolverhampton dizendo que está bem fisicamente. Então é questão de adaptação, tem a semana toda, a reapresentação amanhã, e ele já está treinando. Então ele deve aparecer no banco de reserva sábado. O Paulinho vem evoluindo naquela questão do osso da canela. Ele fez ali um procedimento cirúrgico, os últimos exames apontaram uma boa cicatrização óssea, e com isso ele vai recebendo uma carga mais forte de treinamentos. Ainda está no departamento médico, é o último dos moicanos, mas já com o pezinho do lado de fora. Andou treinando com bola, de maneira leve no gramado, ainda não pode ter choque e tal, se sente melhor. A tendência é que ele entre na transição física pesada para valer nos próximos dias e que possa finalmente ficar à disposição para jogos em março. Mas o Palmeiras prefere ser conservador e não divulgar uma data. Mas ele tem uma possibilidade de ficar à disposição em março. Esses dois caras, John Arias e Paulinho, bem fisicamente. O John Arias, pelo visto, tá. O Paulinho ainda não. São titulares absolutos? E quem sai do time? Então já vamos responder a pergunta do Alexandre Silvestre, Miller. Opa. Estando Paulinho 100% recuperado, e o Arias também, aí que talvez já jogue aí contra o Capivariano, eles são os dois titulares absolutos? Paulinho, eu acho que não. Hoje o ataque titular do Abel é o Alan, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. O Paulinho vai voltar e será uma opção. Áreas diferentes, é outra coisa. Mas aí sairia quem? O Alan? Pra entrar o Paulinho? Não, mas o Paulinho não vai jogar no lugar do Alan. Não, mas se ele tiver, supondo que ele esteja super recuperado, você acha que ele não entra como titular? Não, ainda? ele vai ser opção. Tá. Apesar de ser um grande jogador, mas eu ainda tenho um pouco de dúvida ainda em relação à sua recuperação. Eu vou esperar. E o Arias? Não, o Arias já chega como... está em ritmo de jogo, né, Rafa? Tava jogando lá na Inglaterra, vai chegar no lugar do Maurício, pra mim. Já chega chegando. Já chega como titular. Como disse o Garrafa, ele não é uma opção, ele é uma certeza como titular. Entendo até que para a partida contra o Capivariano no final de semana, e o Abel seguindo o ritual, relaciona o John Arias. Que contratação essa do Palmeiras, hein? Ah, não, foi muito caro. Gente, da minha conta, eu entrei no meu extrato aqui, não saiu nada. Então, eu vou tecnicamente, eu vou ter o John Arias aqui, entendeu? Então, para mim, não importa se gastou muito ou não, se gastou é porque pode gastar. Então, tecnicamente, você receber um reforço como o John Arias é para chegar e jogar. Contra o Capivariano, até pela situação, adaptação e tal, o Abel não, vou manter o meu time titular, fica no banco de reservas, mas a questão... Mas eu acho que ele vai entrar. Já experimenta já um pouco, mas não começa como titular. Tá em ritmo de jogo. Entendeu? Não começa como titular. Isso, tá? mas vai entrar no decorrer da partida. Eu acho que ele vai começar como titular. Fica no banco, já entra um pouquinho e depois para a fase final já pega a camisa de titular e, obviamente, para mim, eu também não vejo outra alternativa, mesmo ele tendo tido o melhor do Arias no Fluminense, foi pelo lado direito. Né? E a gente sabe que o Maurício hoje joga pelo lado esquerdo. Mas o Abel não vê problema nisso. O próprio Arias disse que tá para servir em qualquer posição. Ele já demonstrou que tem essa capacidade. Lógico, o Arias pode jogar pelo lado esquerdo sem nenhum problema. Ele vai ter uma liberdade plena, porque o Abel dá essa liberdade para os seus jogadores, né? Agora, Michele, se o Palmeiras conseguir contratar esse jogador, o Luiz Henrique... Aí, você para. Sem ele ainda. Eu fiquei sabendo que o Palmeiras está atrás do Luiz Henrique. E tem que estar atrás mesmo, porque, para mim, ele é um dos melhores atacantes que existe no futebol brasileiro hoje. Para mim, Luiz Henrique não deve nada para ninguém. Nossa. Se viesse o Luiz Henrique, porque, assim, do meio de campo para frente, é que eu tô falando assim, há um debate, né? Não, porque como é que pode pagar tantos milhões por jogador e tal? Eu repito, da minha modestinha conta aqui, não saiu R$1. Então, como eu gosto de futebol, que bom que o cara tá aí. Então, olha que belíssima contratação. John Arias, aí você tem o Andréas, você tem o Marlon, você tem o Flaco, o Vitor Roque, você tem o Paulinho voltando, que eu tenho essa ressalva com o Miller. Como o Paulinho vai voltar? É muito tempo parado, né, Miller? Eu tenho minhas dúvidas. Muito tempo. Por conta que é uma contusão raríssimo. Osso da canela, né? Raríssimo. Coisa difícil, né? Aí é a tal canela de vidro mesmo. Nossa. Ou seja, é muito tempo no departamento médico. Qualidade o Paulinho tem, mas você coloca o Paulinho aqui desse meio de campo. Sem
Vai, a gente tá falando da defesa do Palmeiras, que já é uma defesa forte. Desse meio de campo pra frente, esse Palmeiras fica irresistível. Me agrada demais esse Palmeiras. Teria um ataque ideal, se, por exemplo, o Palmeiras, porque ó, tem Vitor Roque, Alan, Maurício, Sousa, Felipe Anderson, Flaco, Arias, Luigi e Paulinho. Vai, tem 9. Não, aí. se eu fosse o Abel, eu jogava no meio campo, Marlon Freitas, Andréas e Arias. As opções ali, ó. Você o Meu Marlon. meio campo, Marlon Freitas, Ele não tá aí, o Andréas Marlon Pereira Freitas. e o Arias. Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Pra mim, Então esse é o time Alan, ideal. o Flaco e o Vitor Roque. Não, e o Arias? Isso, Arias. Sim. Marlon Freitas, Andréas Pereira, que de segundo volante são ele funciona meio, muito isso. bem. E Arias. E o Arias ali, porque ele faz a meia direita e meia esquerda, porque ele tem pulmão pra isso. E os 3 atacantes lá Os na 3 frente. homens na frente. Ou seja, o Miller. Nossa, eu colocaria 4, então. Mas Arias, Vitor São Roque, quatro, é um Flaco meio, três Lopes. meio, 3 na frente. Eu sei, mas é um meio atacante. Mas é pra chegar. Mas ele faz o vai e vem constantemente e bonito, porque ele tem preparo físico. E pra isso. outra, o Miller, né? E o Miller Que massa, tem. Miller. O Miller tem o quê? Nas vezes aqui? Sangue de atacante. O homem que gosta do time no ataque, né? E aí precisa ter a coragem pra montar esse time e colocar esse time pra jogar. Mas é um time que, tecnicamente, como fazia o Palmeiras nos seus tempos de Parmalat. Não tá mais comigo, como dizia Osmar Santos. Não tá mais comigo. Pega, toca. E no futebol de hoje, Rafa, Michele, é o seguinte: os jogadores de beirada, eles voltam pra marcar. Compõe. No caso, o Alan, o Vitor Roque vão voltar pra marcar, o Arias volta pra marcar, quer dizer, é um time que vai ter uma dinâmica de defender e de atacar. Beleza, 18 horas, 20 minutos, 45 segundos. É hora de falar do Corinthians. Bora pro Parque São Jorge conversar com o Thiago Salazar? Boa noite, Salazar. O Timão entra em campo quinta-feira, né? Tem jogo contra o Atlético Paranaense. Como é que o time do Dorival vai chegar para esse jogo contra o rival aí? Vai ser fora de casa, né, Salazar? Isso, Michele. Boa noite mais uma vez para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportivo. O Corinthians tem um problema a mais, além dos seus habituais. A gente já pode lembrar aqui o torcedor que o Corinthians tem uma partida a menos que a maioria dos seus concorrentes no Campeonato Brasileiro, por causa de uma partida justamente adiada. São 2 jogos, 3 pontos conquistados. Essa partida de quinta-feira vai acontecer na Arena da Baixada, no gramado sintético. E o Corinthians não vai poder contar com o Yuri Alberto, com o Breno Bidon, com o lateral esquerdo reserva Hugo e também com o Caio César. Todos entregues ao departamento médico. Agora, a grande questão aí é: o Corinthians jogará na quinta-noite em Curitiba, terá sexta de madrugada para chegar aqui em São Paulo, chega sexta, descansa, tem sábado e domingo, já tem a lusa pela decisão do Campeonato Paulista. Além de tudo isso, a disputa vai acontecer no gramado sintético da Arena da Baixada, que tem sido bastante questionado por técnicos, comissões técnicas, inclusive que deve passar por uma inspeção na semana que vem pela CBF, justamente por causa do número de reclamações dos jogadores e das comissões técnicas. E o Corinthians tem o Garro voltando de lesão, o André voltou agora na última rodada por causa de um problema no ligamento do tornozelo, Gustavo Henrique e Memphis também foram preservados dessa última partida, e a informação que nós apuramos é de que Dorival Júnior, além das questões físicas e clínicas, está em dúvida de que time colocar em campo por causa do gramado sintético da Arena da Baixada. E aí, o que vocês fariam? Vou passar a bola para vocês. Boa, Salazar. Inclusive, o Corinthians teve o dobro de problemas físicos no início dessa temporada do que em relação ao ano passado. Porque, como ele já falou, o Yuri Alberto, o Breno Bidon, o Caio César, o Kaká também teve estiramento. E em 2025, só 2 estavam machucados nessa altura do campeonato. Mas aí tem uma diferença, né? Qual é? A pré-temporada. Que não teve, praticamente, né? Exatamente, que isso esquece. Pré-temporada é o fundamento. Sem pré-temporada, a possibilidade de contusão, no caso que está acontecendo aí constantemente, com vários jogadores de vários times, ela vai ser real. E você acha que jogar em gramado sintético lá no campo do Atlético Paranaense, Arena da Baixada, Olha, é um problema? O gramado sintético, Michele, já é ruim para o profissional. Imagine o gramado sintético da Arena da Baixada, que está péssimo, em péssimas condições. Todos os jogadores, a maioria dos jogadores, comissão técnica, né, Rafa, tem questionado e criticado a grama sintética da Arena da Baixada, que é um estádio muito bonito. Para mim é o mais bonito do Brasil. Mas, infelizmente, a grama sintética, o gramado está ruim
e isso com certeza prejudica a prática da bola. E aí, Garrafa? Respondendo o que o Salazar perguntou, o que eu faria... Ô, Dorival, vem cá, Dorival. Vem cá. O Campeonato Paulista, para você, Dorival, você é um cara inteligente. O Campeonato Paulista para o Corinthians é extremamente importante. Por quê? O Corinthians é o favorito a Libertadores? Não. Não. O Corinthians é favorito a conquistar o Campeonato Brasileiro? Não. O Corinthians já conquistou uma Supercopa no início do ano. Imaginemos que o Corinthians ganhe também o Campeonato Paulista. O Corinthians terá uma paz de espírito para poder trabalhar. O Corinthians com o campeão paulista, né? Com o campeão paulista. E a Supercopa, o Corinthians terá uma paz para trabalhar em meio a tantos problemas que tem. Então, a prioridade nesse momento para mim, Miller, com esse cenário de quinta-feira, esse péssimo gramado sintético lá do Atlético Paranaense, o estado atual é muito ruim. E depois a partida contra a Portuguesa no Canindé é preservar, Dorival, As joias pro Canindé. o que você tem de melhor para um jogo dificílimo do final de semana. O jogo é dificílimo. A Portuguesa engrossou com o São Paulo, engrossou com o Santos, né? Perdeu o Palmeiras 1-0, é verdade. A Portuguesa ganhou do São Paulo dentro do Morumbi. É isso. Então, o jogo do final de semana, ele é muito difícil e o Paulistão para o Corinthians, ele é muito importante. Eu pergunto para você que está em casa, se o Corinthians ganha o Campeonato Paulista, por exemplo, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Santos, enfim, ganha o Campeonato Paulista, já ganhou a Supercopa, o Corinthians no meio desse tumulto, em menos de 3 meses bate 2 campeonatos, o ano vai ser mais suave. Sim. E o brasileiro não é a prioridade. Então, com todos esses problemas, gramado sintético, falta de tempo para treinar, sem pré-temporada, é focar, deixar o time azeitadinho para domingo enfrentar a Portuguesa, cobertura completa na mesa de toda a rodada. Você tiraria quem? Quem você tira desse jogo? Ó, Michele, Garro, eu montaria o time para domingo, meu time para domingo. Aí eu vejo, como é que tá bem? Segura os dois? Não segura. Opa, fora. Tiro, Memphis, entendeu? tiro. Não, ele vai, O Yuri já tá o fora. Memphis com certeza O não Memphis vai. deve ficar de Não fora. vai. É preservar os principais, Michele. É montar o time para domingo, fecha a casinha em Curitiba, traz um pontinho. Mas, por exemplo, você e colocaria vida o que segue. Guinegão? É garoto, esse pode ser. Se tiver condição, ok. Garoto não tem problema. Tem né? 18, 19 Garotado, ok. Goleiro também, pode ficar lá, porque tá no gol, certo? Não, Hugo... Tudo tranquilo, ou seja, mas é priorizar, Michele, é você montar o time de quinta-feira baseado naquilo que você pensa pro domingo. O domingo é o jogo importante pro Corinthians. Você concorda, Miller? Sim, não tem... Até porque o Corinthians não tem elenco. É isso. Não tem elenco. Quem vai substituir o Roberto? Não tem um substituto. Guinegão. Não tem um substituto, estou falando de nível, altura. Quer dizer, então, por conta do gramado sintético que está ruim lá na Arena da Baixada, Memphis, Garro, Guidon já não vai. Esses jogadores tem que poupar. Aí seria a hora do Corinthians olhar mais para a base, porque eles estão procurando jogadores para o Yuri Alberto. Veja bem, Michele, ano passado a base foi utilizada por emergência. Não tinha ninguém mais. O Dorival foi obrigado a usar a base. Guinegão, etc. Agora, de novo, é uma emergência. Coloca a molecada da base para vitrine, porque a base, todo clube depende da base. Eu sou a favor do Dorival usar a base contra o Atlético. O Miller, quando ele fala, né, e o Corinthians não tem um elenco, isso é verdade, então o Corinthians não vai conseguir abraçar o mundo. Existem momentos de priorizar. E para mim, repito, Dorival, e acho que o Dorival deve estar pensando dessa forma, a prioridade da semana é o jogo com a Portuguesa. Claro, uma decisão. Né? Você não pode ser eliminado. Se você é eliminado, conhecendo o Corinthians, se por um acaso você é eliminado... é a fumaça. Já vira fumaça. Claro. Se você é eliminado numa quartas de final, mesmo que seja para boa Portuguesa, que vive um bom momento, já há cobrança. Vamos aguardar, né? Tá certo. Porque, Michele, são duas coisas distintas, né? A campanha do Corinthians no Campeonato Paulista é inferior da Portuguesa. Ai, Se perde para a Portuguesa a classificação, a fumaça é maior. joga lá no Canindé, 6h30, né? É porque Domingo. por conta da, 8h30 por conta da domingo? campanha da 8h30. Portuguesa, né? Melhor campanha que o Corinthians. É isso. É mandante. Campo da Portuguesa, verdade. E você tá, só para terminar, né, falando de problema do Corinthians, a gente falando do Palmeiras, superávit e tal, aí eu fico pensando, você falou da conta, aí é 37 milhões que deve pro Garro, 35 milhões que deve pro Memphis, olha. Olha o barulho. E essa semana o empresário Cury ganhou uma ação contra o Corinthians. Nem vamos falar sobre isso. É o que eu falar. No Corinthians, você abriu uma gaveta, sai um jacaré lá. É só cheque, tem que passar o cheque. Pepino, nego velho. E o Flamengo? O Flamengo volta a campo na quinta-feira para disputar o jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. E caso vença a competição, Felipe Luiz pode se tornar o técnico mais vencedor do rubro-negro carioca, se igualando a Carlinhos com 6 títulos. Até o momento, o Fla
tem 3 técnicos com 5 títulos e eu quero saber de vocês, na opinião de vocês, Garrafa e Miller, quem é o melhor, tá? Desses 3 aí, ó. São eles, ó, Flávio Costa, que tem 5 cariocas, Jorge Jesus, com 1 Libertadores, 1 Brasileiro, 1 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 1 estadual. E o Felipe Luiz soma uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, 1 Carioca, 1 Libertadores, 1 Brasileiro. E o Carlinhos, que é o único treinador com 6 taças, conquistou uma Copa União Módulo Verde, 3 Cariocas, 1 Brasileiro e 1 Copa Mercosul. Para vocês, desses 4 que nós apresentamos, quem é o melhor aí do Flamengo? É difícil, são gerações, momentos diferentes, né? Treinadores que disputavam competições completamente diferentes. O Carlinhos, ele nunca, na grande verdade, ele foi o técnico do Flamengo, ele muito pegava os pepinos, apagava os incêndios, né, Miller? Ele era o tal do interino que assumia, o grupo gostava do Carlinhos, a identidade que o Carlinhos tinha com o Flamengo, o Carlinhos juntava o grupo, seguia e batia campeão. Tem todo o seu mérito na história, como todos têm. O Jorge Jesus chega para mudar um Flamengo de patamar. Quando o Flamengo ele sai de uma crise financeira e de repente começa a se estabilizar, vem o Jorge Jesus e conquista títulos importantes. E o Felipe Luiz, ele é uma grande surpresa por ser um ex-jogador. Recentemente, há 2 anos, 3 anos, ele era jogador do Flamengo, vira técnico, recebe um time maravilhoso e tem dado resposta. Mas se pudesse escolher entre um e outro, eu ficaria com o Jorge Jesus, pelo momento, mas sou fã do Felipe Luiz. Não, o Jorge Jesus é imbatível. Jorge Jesus, ele não só ganhou 5 títulos, 6 aí, ele é um excelente treinador. Tá. Só para dizer aqui, tem uma informação chegando, que o André, você comentou que o André Cury ganhou uma ação contra o Corinthians, mas parece que ele não ganhou essa ação. Ele criticou a proposta, então parece que é do clube na justiça. Sim. Então, depois a gente dá mais informações, tá? Marina Buffon chega agora com o noticiário do Santos por aqui. Boa noite, Má. O mercado da bola segue fervendo no peixe? Segue sim, Michele. Boa noite para você. Boa noite a todos novamente aqui ligadinhos no Gazeta Esportiva. Christian Oliva, meia uruguaio lá do Nacional, tá para chegar no Santos, já está tudo praticamente certo, só faltam os exames médicos que ele vai realizar aqui no Brasil, mas já é esperado, a gente conseguiu apurar que de fato um contrato por 3 anos já está preparado para ele, até dezembro de 2029, um meio-campista que chega aí do Nacional para compor esse elenco do Santos, então só faltam os exames médicos para ele de fato ser anunciado pelo Peixe. Por outro lado, o zagueiro Marco de Cesare, lá do Racing da Argentina, não vai rolar, pelo menos não neste momento. E por quê? Segundo a apuração aqui da TV Gazeta, estava tudo muito bem encaminhado para o Santos comprar 90% dos direitos econômicos do jogador do Racing por 5 milhões de dólares. Mas ali, nos minutos finais, nas situações finais, o clube argentino pediu, na verdade, 6 milhões de dólares, um pouco mais aí de 33 milhões de reais. Então o Santos deu esse passo para trás, falou que não era aquilo que tinha sido acordado. Do outro lado, o Racing disse que já tinha tido problemas recentes com outros clubes brasileiros, casos aí do Inter, do Grêmio, do Atlético, e bateu o pé falando que queria 6 milhões de dólares, e o Santos, então, segue em busca no mercado por um zagueiro que, neste momento, não vai ser o Marco de Cesare. Agora, o Santos, então, está prestes a anunciar seu 5º reforço, né, que seria aí o Christian Oliva. Nessa janela, o Santos já contratou o Gabigol, o Gabriel Menino, o Rony e o Moisés. Todos eles já jogaram, a gente tem aqui o Gabigol com 8 jogos, 4 gols, 1 assistência, Gabriel Menino também com 8 jogos, 2 gols, 1 assistência, Rony 5 partidas, 1 gol e 1 assistência, e Moisés 2 jogos e 1 gol. Essa janela do Santos, como é que vocês estão avaliando? Tá boa, não tá? Dá de fato para brigar por alguma coisa neste ano? Volto com vocês. E aí, Garrafa, o que você acha dessa janela do Santos e Christian Oliva, um nome também comentado aí pela Marina? Jogador que chega para compor elenco, né? O Santos está correndo atrás no mercado, tanto interno como externo. O externo já acaba caindo na América do Sul. São jogadores que chegam, mas não chegam, por exemplo, com a fama de chegar e pegar a camisa para ser titular. São reforços. Dos que vieram, Gabigol, tem o seu nome, mas quando o Gabigol foi protagonista recentemente? Não foi no Cruzeiro,
no Flamengo saiu também, já não vinha jogando entre os titulares. E o menino? O Gabriel Rony, Menino. no Atlético, não foi o Rony do Palmeiras. Tá. O menino, há quanto tempo o menino não é aquele menino que surgiu no Palmeiras? E o Moisés? Né? Moisés aí chegou fazendo o seu golzinho. São apostas, mas não são apostas baratas, Miller. Não são apostas baratas. E esse me parece o maior problema do Santos, além da faixa etária desses jogadores. Master. Né? Já são jogadores, já estão na descendente mesmo, tendo história magnífica aí no futebol Não, brasileiro. o Gabigol tem 28 para 29 anos. Mas assim, só que há 2 anos ele não entrega, não está entregando. Não, né? não, ele no último, antes de sair do Flamengo, ele foi protagonista do título. Mas antes de sair do Flamengo. Aí no Flamengo ele já não estava aproveitando, não Mas não estava sendo aproveitado. relacionavam ele, Não tinha foi uma no birra Cruzeiro, com no ele. Cruzeiro ele não entregou em Miller termos gosta de do última Gabigol. temporada. Eu gosto, a gente sabe do potencial que tem. Ele sabe fazer gol, Garrafa. Ah, sabe, mas Miller? é isso, é óbvio, se fizer gol a torcida vai agradecer. Eu acho que o Santos precisa contratar outros jogadores, né? A defesa é fraca, os laterais são fracos, né? Precisa de um volante que tenha mais velocidade na marcação. O João Schmidt é muito lento, né? O Santos tem sérios problemas. Essas contratações eu acho que são boas. O Gabriel Menino está jogando muito bem, o Gabigol lá na frente, o Rony vinha de reserva no Atlético Mineiro, mas o Santos precisa de pelo menos umas 4 mais contratações de peso para poder dar uma estrutura melhor para a equipe. Beleza. A gente volta a falar do Palmeiras por aqui. Silvestre, o que mais você separou pra gente? Queria abordar com vocês a história do Carlos Miguel, goleiro que foi abençoado pelo destino no porte físico. É um cara muito grande, personalidade forte, um goleiro de explosão, também de declarações polêmicas. Jogou no Corinthians, não deu muito certo na Inglaterra, chegou para vestir a camisa do Palmeiras. Ele tem ótimos números aqui no Palmeiras, mas ainda não ganhou a confiança da torcida palmeirense em boa parte. Isso vale também para os críticos, para a imprensa. Tem colegas aí que também ainda estão desconfiados um pouquinho do Carlos Miguel. Um cara de muito potencial, já é uma realidade. Então eu fiz o seguinte, produzi junto com o time do Gazeta Esportiva uma rápida reportagem contando esses últimos passos do Carlos Miguel nos últimos tempos, desde a saída do Corinthians até a chegada no Palmeiras. E na volta da reportagem, vocês que se matem aí na discussão, tá bom? Eu volto no Jornal da Gazeta. Até mais. Potência e defesas extraordinárias. Bate uma roupinha de vez em quando, né? Quem nunca? 2 metros e 4 centímetros de altura. Maior investimento do Palmeiras na contratação de um goleiro. Por baixo gastou 30 milhões de reais. Carlos Miguel voltou para o Brasil, para o Verdão, para ser um reserva de luxo. O Everton se machucou e o Carlos Miguel estreou em outubro de 25 o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Maracanã e de cara tomou 3. Com a saída de Everton para o Grêmio, Carlos Miguel iniciou a temporada como titular absoluto. Está invicto em 26. Nas 2 derrotas do Palestra, Marcelo Lomba estava no gol, no jogo contra o Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto. Com Carlos Miguel na meta, 2 empates e 7 vitórias. Desde a chegada dele ao Palmeiras, baliza 0 em 52% das partidas, ou seja, em mais da metade dos jogos, o cara não sofre gol, superando a marca do antecessor o Everton, que deixou o Verdão com 48%, porém num período bem maior, 8 anos de titularidade. O Carlos Miguel tá só começando no Palmeiras. Vai longe? Vale quanto pesa? Vale quanto mede? Vale quanto pega? Belo questionamento, hein, Miller? E aí, a bola tá com você. Ele tem esse potencial todo, às vezes ele toma umas bolas rasteiras ali, né? Olha, Michele Garrafa, ele tem potencial sim, é um bom goleiro, né? Ele é novo, né? O vale quanto pesa, a temporada é que vai dizer isso. Eu acho que não dá para fazer estatística em cima de 5, 10 jogos para um jogador, não só ele. Acho que tem que medir, avaliar a temporada toda. Como a temporada ela é grande, desgastante, Garrafa, aí sim se mede o jogador. Não tem nenhum ano, né, no Palmeiras? Poxa vida, 5, 10 partidas ainda, eu acho muito pouco. É prematuro você julgar o desempenho do Carlos Miguel. Eu acho ele um bom jogador, ele está ainda se adaptando ao Palmeiras, ele está bem, né? Não tem tomado aqueles frangos, aquelas falhas capitais, né? Aqueles erros capitais. Então eu acho que, por enquanto, ele está bem,
mas eu espero até o meio do ano para poder fazer uma pré-avaliação, né? Um pré-julgamento, mas só se julga um jogador para mim em final de temporada. Eu vou na seguinte linha, eu vou ficar ao lado de parte dessa torcida do Palmeiras que está preocupada com a chegada do Carlos Miguel. Tá com o pé atrás, né? Eu tô com o pé atrás, sim, eu tô com o pé atrás. É o goleiro que rebate, só rebate. O gol que tomou no final de semana parece que estava jogando vôlei, velho. Se você colocar o gol que o Palmeiras tomou aqui, contra o Guarani, pô, a bola bateu, ele rebateu pra frente, e aí depois ele rebateu pra frente e tomou o gol. Tomou o gol. Nos últimos jogos, bola por baixo, ele tem rebatido e não tem correspondido. Tem que treinar. Mas é um jogador, né? Mas é um jogador que a gente vê que tem potencial. O Sérgio esteve recentemente com a gente no Mesa Redonda e falou também dessa preocupação, falou que tem potencial. Mas daí a você se tornar um grande goleiro, tem uma distância muito grande. Ainda mais quando o assunto é Sociedade Esportiva Palmeiras. Muita Palmeiras tradição, né? tem uma tradição em goleiros. A escola de goleiros do Palmeiras, que vinha lá com o professor Valdir Joaquim de Moraes, aí veio Marcos, Veloso, Leão, tanta gente boa. O torcedor do Palmeiras é muito exigente. E o Palmeiras fez uma aposta, trouxe um goleiro que a gente sabe que tem potencial, mas que para mim ainda não tem, não está formado completamente, Miller. Ele tem pouco mais de 50 jogos na carreira. Para ser titular absoluto. Pouco jogo. São poucos jogos. Não dá pra, né? Então, eu estou preocupado sim com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel pode ser campeão da Libertadores, Mundial pelo Palmeiras, vir ser campeão do mundo pela Seleção Brasileira, mas é um goleiro que ainda me preocupa, que ainda me deixa, assim como parte da torcida do Palmeiras, um pouco preocupado, principalmente na bola baixa, né? Alguns erros de fundamento, e não sou eu que estou falando porque eu nunca fui goleiro nem jogador de futebol, mas conversando com ex-jogadores, fundamentos assim básicos do goleiro que ele ainda deixa a desejar. Ô, Miller, dá pra ele ter um treinamento mais efetivo nessa parte de segurar a bola e não só ficar rebatendo? Aí é o preparador de goleiro, né, Michele? Preparador de goleiro que tem que treiná-lo diariamente, né? Ó, você vê esse outro lance, desculpa, Miller, rebateu de novo pra frente, né, José? Olha, veja bem, entendeu? Michele, o chute rasteiro depende da distância. Que aí tem uns que não dá mesmo. Depende da distância. Ele levou 3 gols na estreia contra o Flamengo no passado. Isso. Teve um gol acho que foi da Rascaeta, tava na cara dele. Não dava. Ele tocou rasteiro e não dá tempo de cair, porque tá muito perto o atacante na finalização. Então depende da distância ou chute. Eu acho que ele tem um grande potencial para poder colocar na prática no gol do Palmeiras. Agora, como eu disse, vamos esperar para ver, né, a temporada, assim, como ele vai se comportar. Para mim, até então, está se comportando bem. Miller, me parece que o processo que foi conduzido, a saída do Everton, campeoníssimo pelo Palmeiras e experiente. Podia não estar no seu melhor momento, mas campeoníssimo, experiente, com casca que tem. Mas hoje no Grêmio não está bem. O Grêmio é outro time, gente, com todo respeito ao Grêmio, tá? Tô falando do Everton no Palmeiras. Você tem o Everton, goleiro que, né, fez a sua marca, deixou a sua marca. Você simplesmente, Carlos Miguel agora é o titular, goleiro. Tchau, Everton. E libera o Everton assim, sabe? Eu achei que o processo não foi legal. Mas veja bem, Garrafa. Eu não teria feito isso, não. Mas veja bem, Garrafa, o Everton não é um goleiro para ser reserva. Não é. E outra coisa... E o Carlos Miguel é para ser titular? Não, pelo investimento. Pelo investimento, então. Pelo investimento mas que fez. Mas o jeito que não, fizeram que ele fala, embora, Miller? né? Podia fazer uma homenagem, alguma coisa. Veja bem, Michele, eu não liberaria o Everton. Então é isso. Eu não liberaria o Everton. Eu não. Agora, o Everton, ele não poderia ficar no Palmeiras reserva. Banco, né? Não, tinha que ser titular. Não tem tamanho. E pra ele jogar, eu posso falar pra mim? Liberou ele. Mas então foi uma opção do Abel. Pra mim, se eu tenho o Everton e o Carlos Miguel, os dois, início de temporada no elenco, o titular pra mim é o Everton. Pra mim também. Come um pouco mais de feijão, Carlos Miguel, né? Sabe, pra mim também. Um pouco mais. Então tá bom. Então a gente tá falando a mesma coisa. Pra mim também. É isso aí. Mas já que liberou assim, o Everton... Aí tudo bem. Você tem que já que apostar no Carlos Miguel. Já que deu a titularidade para o Carlos Tem Miguel, que dar confiança pra ele. acabaram liberando o Everton. Mas eu não teria dado a titularidade. É um goleiro que chegou com um pouco mais de 50 jogos. Precisava ter umas... ali esse processo foi mal sombra. conduzido. Espero estar muito errado que o Carlos Miguel tenha uma carreira brilhante e magnífica, mas tem que parar de rebater bola pra frente. Faz isso na Libertadores. O torcedor palmeirense, ele quando pega ranço, meu amigo, não faz isso em final de Libertadores, perde um título pra ver o que acontece. Contra o Guarani é outra história. Até aprender com o Everton, observar esses jogadorzões, né? Bom, enfim.
Olha, sem espaço no Palmeiras, Bruno Rodrigues foi para Belo Horizonte fazer exames e assinar com o Cruzeiro até o fim do ano. No aeroporto, o atacante falou sobre a mudança de clube. Eu sei muito bem que o Cruzeiro não precisa de mim, mas nesse momento eu precisava muito do Cruzeiro. Eu que liguei para o presidente Pedrinho, porque quando eu saí daqui ele deixou a porta sempre aberta para mim, ele foi muito claro nisso, então nesse momento eu precisava muito do Cruzeiro e só tenho a agradecer a ele e a Deus. Garrafa, parece seu óculos mesmo. A Garrafa tá felizão com o seu óculos. Aí já é a declaração de um jogador que não tem personalidade para jogar no Palmeiras. Por quê, Miller? Verdade, Miller. Ah, pelo amor de Deus, pô. Ele teve todas as chances do mundo que o Abel deu. Claro, bem verdade que ele machucou 2 vezes seguida, mas o Abel deu toda a chance para ele e ele não conseguiu jogar no Palmeiras. Aí liga pro presidente, pro Pedrinho, Pedrinho, eu quero jogar no Cruzeiro porque aí é meu habitat, tá? Quer dizer, nunca vai crescer profissionalmente. O Gazeta Esportiva ainda tem a busca do São Paulo por mais uma peça para completar o elenco tricolor e a importância dos garotos da base do Corinthians. Isso tudo e muito mais é já. Fica aí, tá? Beleza, a gente já está de volta e olha só, a defesa de André Cury criticou a decisão da Justiça que homologou o plano de pagamentos a credores proposto pelo Corinthians no RCE, o Regimento de Centralização de Execuções. O empresário, que é um dos citados no RCE, alegou que a lista de credores é irregular e que não houve a devida verificação por parte do Judiciário. A Justiça agora abriu espaço para a manifestação do Corinthians no processo. Apenas após isso, o caso pode ter algum desdobramento. Atualizando uma informação que a gente deu mais cedo a respeito do Yuri Alberto. Do Yuri Alberto, né? Do Yuri Alberto. Voltando aqui, Salazar, é verdade que o Corinthians pode ter novidades para a partida de domingo diante da Portuguesa pelo Campeonato Paulista? Vai ter novidade sim, Michele. O Corinthians vai enfrentar a Portuguesa domingo no Canindé. Aliás, uma informação importante, Corinthians e Portuguesa chegaram a um consenso e terão o estádio dividido para suas torcidas. 7.500 ingressos para a torcida do Corinthians, 7.500 ingressos para a torcida da Lusa, acordo feito entre as duas diretorias. E o Breno Bidon deve ser a grande novidade para Dorival Júnior, que não vai poder contar com o Yuri Alberto. O André já voltou na última rodada e o Breno Bidon, ele começou hoje do CT Joaquim Grava o período de transição de recuperação da lesão dele na coxa. Conversei com algumas pessoas lá do CT Joaquim Grava e a esperança é muito grande de que ele esteja apto, inclusive para ser titular contra a Portuguesa. E não só ele, Caio César, que também está se recuperando de uma lesão, inclusive fez um post hoje dizendo que falta pouco para voltar. O Corinthians, portanto, espera ter André recuperado, Mênfis de volta, Breno Bidon e Caio César. Todo mundo à disposição. Agora é entender como que Dorival Júnior vai montar essa equipe sem Yuri Alberto. Será que é o caso de adiantar Mênfis Depay, como o Mênfis joga na Holanda? E agora a pergunta que ele deixou, será o caso de adiantar? Eu acho que é uma das alternativas. E o Corinthians precisa de alguém para finalizar. Talvez você possa ter o Mênfis mais próximo da área. É um cara que precisa fazer gols. Você não tem o Yuri Alberto, que é o artilheiro do time, o Miller. Não, para mim ele vai... O Mênfis joga, sim, mas ele vai colocar o Guinegão na frente. Não na posição, ele não vai pôr o Mênfis na posição do Yuri? O Depay lá enfiado, não. Vai colocar na frente, porém, com liberdade para se movimentar. Com uma simples troca, o Guinegão no lugar do Yuri Alberto. Exatamente, acho que ele vai colocar o Guinegão, não tem outra opção, o Dorival, para colocar no domingo contra a Portuguesa. Não tem. Não tem mais ninguém na base? Não tem. Na base ele não vai apostar na decisão, não. Jogo desse o Guinegão que está jogando desde o ano passado, aí sim vai entrar no lugar do Yuri Alberto. Tá bom. Então vamos falar do São Paulo por aqui, direto para Barra Funda com José Paes, trazendo para nós como estão as renovações de Luciano e Marcos Antônio no Tricolor. Boa noite, Zé.
Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que acompanha aí o Gazeta Esportiva, só falta o São Paulo divulgar oficialmente que renovou o contrato com o Luciano até o final de 2028. O jogador que tem mais de 100 gols com a camisa do São Paulo, 104 gols em 328 jogos. Daqui a pouquinho vocês podem comentar aí se consideram ele um ídolo ou não aqui do clube, mas o fato é que o Luciano tem tudo bem encaminhado para renovar o contrato aí, para renovar mais um pouquinho o contrato dele com o São Paulo por um período maior até 2028. E se ele atingir algumas metas, esse contrato então já será renovado até 2029 de maneira automática. Luciano, que foi sondado por outras equipes aqui do Brasil recentemente, pelo Vasco, que trabalha lá no Vasco, que é treinador do Cruz Maltino, trabalhou com o Luciano aqui no São Paulo, trouxe o Luciano para o São Paulo em 2020, gosta do jogador, mas Luciano permanece no São Paulo aqui, permanece jogador do São Paulo Futebol Clube. Em relação ao Marcos Antônio, o jogador renovou recentemente até 2029 com o São Paulo, depois de um período de empréstimo junto à Lazio, e agora o São Paulo encaminha aí um acordo também com o Marcos Antônio até 2030 para o Marcos Antônio, uma valorização salarial para ele também, um aumento da multa rescisória. Então, dois jogadores importantes se encaminhando aí para vínculos novos aqui com o São Paulo Futebol Clube. Michele, devolvo para você, daqui a pouquinho tem informação importante do Tricolor aqui no Gazeta Esportiva também. Beleza, Zé Paz. Miller, o que você acha da renovação do Luciano até 2028 e do Marcos Antônio, o São Paulo tentando encaminhar até 2030? O Marco Antônio, eu sou a favor, né? Ele é um jogador que foi pretendido pelo Flamengo. O melhor jogador hoje do São Paulo é ele, né? No meio campo. Rara. Exatamente. Então a renovação é justa. Claro, aumentou tudo, aumentou o salário, aumentou multa rescisória, aumenta tudo, né? Vai ter que aumentar, né? A renovação do Luciano é por conta do tempo que ele tem de clube, né? Mais por isso. Você não gosta dele? Não. Como atleta? Não, né? Não, como atleta, eu acho um jogador normal. Você dispensaria? Não, não é o caso de dispensar, mas de renovar até 2029, não renovaria. Não. Então vamos lá, dando mais uma última atualização sobre a situação de André Cury e processo do empresário contra o Corinthians. O André Cury é empresário de diversos jogadores, entre eles do Yuri Alberto. No entanto, ele está cobrando uma dívida do Corinthians referente a outros jogadores lá na Justiça. Ainda não ganhou. Está lá para ser analisado pela Justiça. Certo? Então é isso. No Corinthians, uma alternativa tem sido a utilização dos garotos da base. Salazar, o que você separou sobre esse tema pra gente? Michele, o Dorival Júnior tem falado abertamente que precisa de reforços, que quer reforços, só que os meninos da base estão dando conta do recado. Quer dar uma olhada? Bora lá. O Corinthians decepcionou na Copa São Paulo desse ano. Maior campeão do principal torneio de base do país, o Timão foi eliminado na segunda fase. Mas não dizem que base é para formar jogadores e não para erguer taça? Se for por essa lógica, o Corinthians está indo muito bem. O atual elenco profissional conta com 32 jogadores e quase 40% do grupo saiu do terrão. Dorival Júnior tem à disposição 12 atletas formados pelo próprio clube. A base marca presença em todos os setores do campo. No gol, Felipe Longo e Cauê. Choca é o zagueiro e João Vitor o lateral. Para o meio-campo tem Breno Bidon, André, Dieguinho, Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim, além de Matheus Pereira, que voltou agora, mas foi revelado pelo Timão. No ataque, os representantes são Kaique e Guinegão. Dessa turma, só Gui Amorim ainda não foi aproveitado no profissional. E o restante não serve só para compor elenco, muito pelo contrário. Contra o Capivariano, por exemplo, a vitória por 3-0 foi construída com gols de Dieguinho, Guinegão e Kaique. Sem falar que os jogadores que mais têm chamado a atenção nesse início de temporada são Breno Bidon e André, recém-promovidos e que já são considerados titulares absolutos da equipe. Dorival não nega que precisa de reforços, mas para o Corinthians alcançar os objetivos traçados para 2026, o técnico, pelo menos, sabe que pode contar com as crias do terrão.
Dá para contar só com as crias do terrão, não, né? Não dá para contar só com as crias do terrão, mas o futebol brasileiro tem que olhar para a base. É isso mesmo. O Transferban fez bem para o Corinthians. Entenda o que eu quero dizer. O Corinthians, com o Transferban, pôs Bidon, pôs André em campo, né? E os outros garotos aparecendo. O São Paulo contratou 5 reforços nessa janela de transferências. O José Paz, por favor, diz pra gente, o Tricolor já encerrou as contratações ou ainda tá de olho em mais oportunidades no mercado? Tá de olho sim, viu, Michele? Tá de olho sim, que é um atacante de lado, um ponta, um atacante de beirada ainda nessa temporada de 2026. São Paulo conseguiu preencher algumas lacunas para esse ano, conseguiu contratar o Dória ali para zaga, o Lucas Ramon para lateral direita, Danielzinho, o Cauli chegou recentemente também, jogadores para o meio de campo. E o São Paulo quer sim um jogador de beirada. Já tem no elenco o Ferreirinha, tem o Tapia, que pode fazer aquela função ali também, tem o Lucas, jogador oriundo das categorias de base. E como que o São Paulo quer contratar esse jogador? Tem que ser um cara que esteja livre no mercado. O São Paulo não quer gastar dinheiro com essa contratação, a não ser salários, luvas, mas o São Paulo hoje sabe que não tem uma condição financeira de ir num rival, num clube rival, pagar dinheiro para tirar um jogador. Então o cara tem que estar livre no mercado para o São Paulo conseguir fazer essa contratação e não é nenhum desespero por enquanto. O São Paulo monitora algumas situações, não tem nenhum nome específico, mas quer sim um atacante de lado. Devolvo para você, Michele. Tetra, em 10 segundos, você gosta do Cauli que chegou pro São Paulo? Gosto. É bom? Muito bom jogador, vai jogar. E sobre esses atacantes de lado, Ferreirinha, Tapia e Luca? Tem que contratar mais um. Melhor que eles. Muito bem. Miller, muito obrigada, tetracampeão, por sua participação aqui no Gazeta Esportiva. Xerifão, brigadão. Você, essa semana encerra aqui no Gazeta? Mas temos muita coisa para fazer na semana ainda e domingo mesa redonda. Mesa redonda, horário estendido das 9 às 11h30 da noite. Tem quinta-feira, eu tô aqui no mesa. Quinta-feira, por isso que eu achei que você não vinha aqui essa semana mais. Então, quinta-feira tem o Xerifão aqui no Gazeta Esportiva. Pessoal, um beijo grande para vocês. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Amanhã a gente está de volta às 6 da tarde com o Gazeta Esportiva. Até já, até lá.